para que a gente possa deixa eu tirar aqui e de novo. Deu certo? Glória a Deus. Então hoje nós continuamos, queridos, a nossa série iniciada no domingo anterior, Uma Vida Feita em Caminhos. Domingo passado nós aprendemos como é caminhar como igreja, caminhar em união, caminhar em comunidade. E nessa vida feita em caminhos, hoje, neste domingo especialmente, nós falaremos sobre caminhar na presença do Senhor. Estar caminhando na presença do Senhor, como nos foi evocado no momento litúrgico, em todos os textos lidos, em todos os cânticos entoados. A presença do Senhor é o nosso maior prazer, queridos. Eu fiquei emocionado. Tá? Presbiteriano se emociona também, tá? Quem acha que não se emociona sim. Bom, eu fiquei emocionado no momento dos cânticos aqui, queridos. Porque quando a gente canta a palavra, ela quebranta o nosso coração. Da mesma forma como nós oramos ao Espírito Santo agora, que quebrante o nosso coração por meio da exposição dessa palavra. Para que a gente possa caminhar então aqui neste tema, caminhando na presença, convido os irmãos a acompanharem a leitura comigo de Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 17. Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 17, a Nova Versão Internacional. Você que tem outra versão, acompanha a leitura aqui na projeção comigo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Oremos mais uma vez, queridos. Santo Espírito, nesta hora nós clamamos a tua iluminação, que essa palavra ela faça eco em nosso ser, em nossa existência, de maneira a que tudo aquilo que vier do Senhor nesta noite possa aprofundar as suas raízes em nossas vidas, para que isso redunde em feitorias, em prática, a partir das nossas vidas. Em nome de Cristo, nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém. Queridos, um pai, ele decidiu, durante um ano todo, se empenhar exaustivamente no trabalho. Ele decidiu dedicar todo o tempo que ele tinha a empreender esse esforço na vida profissional, para que ele pudesse então alcançar os seus objetivos, para que ele pudesse então, a partir daquele momento, onde os seus objetivos traçados fossem alcançados, proporcionar aos seus queridos, à sua família, aos seus filhos, talvez o conforto e luxo que ele desejava que eles tivessem. E depois então desse ano de labor intenso e excessivo, no dia do aniversário do seu filho, esse pai chega e diz: filho, hoje é seu aniversário. Me pede o que você quiser, simplesmente o que você quiser, porque eu tenho tanto dinheiro, mas tanto dinheiro e tanto dinheiro que o que você me pedir, eu consigo te dar. Vai, pode mandar. E o filho olha para ele e diz: pai, eu quero um dia inteiro com você, porque isso você não me dá.
O valor, queridos, é a presença, não os presentes. Presença traz segurança. Presença traz alegria, paz, esperança. Presença traz desenvolvimento. Presença é o que Moisés clama a Deus neste texto que lemos. Presença com ele e presença para com o povo ao qual ele foi incumbido de guiar. Um povo que estava a caminho da terra prometida, um povo que era escravo, ficou escravo por muito tempo, cerca de 400 anos, e este povo que foi liberto agora caminha para o deserto rumo a uma esperança de liberdade, uma terra onde eles poderão agora chamar de sua, uma terra onde eles poderão exercer a sua liberdade econômica, política, religiosa, a sua liberdade de vida e não mais sendo escravos. Um povo que está na iminência claríssima de herdar essa liberdade, de ganhar essa liberdade, ter um lugar para chamar de seu. Mas ao mesmo tempo em que este povo está na iminência de desfrutar dessa liberdade, ele também está na iminência de ficar sem a presença de Deus. Um povo sem a presença de Deus no deserto. Mas, queridos, diferentemente do pai que eu contei há pouco em nossa introdução, que havia se ausentado para que ele pudesse conquistar os seus objetivos, Deus, ele não diz que vai se ausentar e retirar a tua presença do meio do povo, ou que não caminhará com este povo rumo à terra prometida para que ele pudesse conquistar os seus objetivos. Ele diz que se ausentará do meio daquele povo, de que não subirá com aquele povo por causa da rebeldia do coração daquele povo. E para entender um pouco disso, a gente precisa voltar aí algumas porções de texto anteriores, no capítulo 32, onde apresenta este mesmo povo formando, moldando, fundindo um bezerro de ouro para que ele pudesse adorar, porque eles não tiveram paciência de esperar Moisés voltar. Moisés havia subido ao Monte Sinai, para que ele pudesse ouvir as instruções de Deus e pudesse trazer e replicar essas instruções ao povo. Mas o povo não teve paciência de esperar, então eles perturbam Arão, que era irmão de Moisés e sacerdote do povo, perturbam Arão, e então Arão começa a recolher ali os utensílios preciosos, e a partir daquele momento então eles fundem uma imagem de ouro, um bezerro de ouro que simboliza que eles estão querendo trilhar os seus próprios caminhos, e eles se dobram a esse bezerro de ouro. E eles fizeram isso, queridos, depois de todas as menções vitoriosas que Deus permitiu que eles tivessem, de todas as comprovações da presença de Deus no meio deles. Era coluna de nuvem durante o dia para que pudesse aliviá-los do calor, era coluna de fogo durante a noite para que pudesse iluminar o caminho e também trazer o calor naquela noite tão gelada. Deus estava completamente presente, mas este povo acaba se voltando contra ele. Aliás, se há uma teologia muito forte no livro de Êxodo, e leia a partir deste momento com essa perspectiva, é a teologia da presença de Deus. Êxodo, obviamente, ele fala de liberdade, de libertação, um povo que é liberto, mas é um povo que é liberto por causa da presença do Senhor intensamente no meio dele. O povo não teve paciência de aguardar as instruções do Senhor e se voltaram aos seus próprios caminhos, esquecendo-se desse Senhor. Se lá na nossa história introdutória o pai é quem esquece do filho, aqui é o povo que se esquece do seu Criador. Continuando, então, aí a gente tem no início do capítulo 33, Deus dizendo para eles: eu não vou subir com vocês. Não vou subir com vocês, porque se eu subir com vocês, eu vou exterminá-los. Eu vou destruí-los. Eu vou acabar com a raça de vocês, porque vocês são rebeldes. Porque vocês têm dura cerviz. Vocês não se dobram, mas apenas aos seus próprios anseios e desejos mais egoístas. A este sim vocês se dobram. Contudo, eu não vou deixá-los à margem de qualquer coisa. E no versículo 2, se você quiser acompanhar, ele diz: eu vou enviar o meu anjo à frente de vocês. E esse anjo que eu enviar, ele vai dar para vocês vitórias,
contra todos os povos aos quais eu havia prometido que vocês teriam vitórias. Então vocês terão sucesso, tá? Vocês terão sucesso. Vocês terão sucesso, mas eu não estarei com vocês, porque se eu for com vocês, eu destruirei vocês, porque vocês são rebeldes. E aí, diante dessa notícia, versículo 4, diz que o povo recebe isso como más notícias. E esse povo se põe a chorar, prantear, expressar angústia. Porque, de fato, eles haviam recebido más notícias. Notícias desesperançosas. Notícias destrutivas. Mas é um povo que procura o sofrimento. Um povo que sofre, e sofre ainda na iminência de ficar sem a presença de Deus, embora eles até pudessem receber das bênçãos de Deus. Veja, o anjo daria vitória a eles. Eles conseguiriam sucesso diante dos povos aos quais eles se colocariam frente a frente. Eles teriam os seus presentes. Teriam os seus presentes. Só que para Moisés isso não era nada. Apenas as bênçãos do Senhor, e sem a presença do Senhor, para Moisés não valia de nada. Ele diz lá no versículo 12 que nós lemos, na área diz, o Senhor não vai fazer com que, o Senhor não me faz saber quem o Senhor vai enviar comigo. O Senhor apareceu para mim lá atrás, quando eu estava no Egito, disse, guia este povo, e agora o Senhor não me faz saber quem o Senhor enviará comigo, mas Deus não havia falado que enviaria o anjo? Então como que Moisés está dizendo, o Senhor não me faz saber quem o Senhor enviará comigo? O anjo iria. Só que a grande questão aqui para Moisés é que ele não conhecia esse anjo, tanto quanto conhecia o Senhor. Moisés não havia desfrutado da presença desse anjo, tanto quanto havia desfrutado e constantemente da presença do Senhor. Inclusive ele havia voltado do Monte Sinai, ao qual ele ficou dias e dias na presença do Senhor. Isso é indicado para nós por esse verbo aqui. Esse verbo no hebraico, yadar, que é o conhecer. Só que ele não é um conhecer pura e simplesmente de saber o que ou saber quem. Ele se refere a um conhecer profundo, a um conhecer de relacionamento. Então, se eu perguntar para você, você conhece o Messi? Você conhece o Cristiano Ronaldo? Aí você vai me dizer, eu conheço. Claro que eu conheço, está na televisão lá, eu vejo eles toda semana. Mas eu queria dizer para você que você não o conhece. Você sabe quem ele é, mas você não o conhece porque você não tem relacionamento com ele. Você não tem intensidade e profundidade numa relação com ele. Yadar é isso, é profundidade de relacionamento. E quando Moisés diz, o Senhor não me faz saber quem estará indo conosco, ele está dizendo, o Senhor não me faz yadar. O Senhor não me faz conhecer profundamente e intensamente aquele que está enviando comigo, porque eu conheço profundamente e intensamente o Senhor. O Senhor. É um conhecer de profundidade, de intimidade. Moisés, ele tem relacionamento com o Senhor, mas com o anjo não. E ele não quer saber das bênçãos do Senhor. Olha que doideira de Moisés, ele não quer saber das bênçãos do Senhor. Pura e simplesmente. Ele quer a presença do Senhor com eles. Moisés, veja que ele está disposto a ser fulminado. Moisés, ele assume o risco de ser exterminado na presença do Senhor do que receber os presentes sem a presença do Senhor. Porque o Senhor disse que se ele ficasse no meio do povo, corria o risco dele exterminar aquele povo, acabar com aquele povo. Mas Moisés, ele prefere a destruição, desde que na presença do Senhor, do que uma vida de bênçãos longe da presença dele. Versículo 15 ele disse, se o Senhor não for, não nos faça subir. É uma súplica de maneira muito intensa, que na expressão hebraica é um modo que traz uma súplica mais intensa,
com a qual ele inicia lá no versículo 12. Ele diz: se o Senhor não for, não nos faça. O Senhor pode nos fazer subir, porque o Senhor é todo poderoso, mas eu suplico, se o Senhor não for, não nos faça subir daqui. Porque eu não quero as bênçãos do Senhor em detrimento da tua presença. Eu prefiro a tua presença do que os presentes que eu posso ter na minha vida. Porque é por essa presença que Moisés declara e sabe que esse povo seria um povo considerado diferente perante os outros povos. É por essa presença que eles são um povo consagrado. É por essa presença que eles são um povo santificado e separado para um uso exclusivo daquele que os criou. Ele corrobora isso com o versículo 16, que ele diz: não é porque o Senhor está conosco que nós poderemos ser conhecidos como um povo diferente? Não é isso que vai nos distinguir dos outros povos da terra? Mas este povo está na iminência da ausência de Deus. É um povo que sofre porque está próximo de receber o seu pior castigo. E o pior castigo que qualquer pessoa pode receber é a ausência de Deus, mesmo diante de todo o sucesso em suas empreitadas aos olhos humanos. Mas assim como esse povo sofre essas más notícias, como esse povo recebe essas más notícias, tem essas más notícias e elas nutrem um sentimento de angústia, de dor, de sofrimento que os leva às lágrimas. Eu queria dizer que eu e você também corremos esse risco. Nós também podemos ser um povo sem a presença de Deus ainda hoje. E quando eu estou falando de presença, eu falo de uma presença atuante no sentido de realizações por meio deste povo. Porque Deus está em todo lugar e em todo tempo. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Mas a presença aqui é uma presença abordada no sentido de atividade, de guia, de esclarecimento, de mover a mão dele por meio deste povo e entre este povo, de não deixar este povo à própria sorte, de ser o Senhor da vida deste povo, de ser aquele que direciona aos caminhos e aos propósitos deste povo diante da sedução de nós tomarmos as rédeas e nós almejarmos ser senhores da nossa própria história e dos nossos próprios caminhos e nós direcionarmos os nossos próprios propósitos. Um povo sem a presença de Deus é um povo que quer trilhar os seus próprios caminhos sem perceber aquilo que Deus anseia para este povo. E nós corremos o risco de ser pessoas sem a presença de Deus ainda hoje, um povo sem a presença de Deus ainda hoje. Pessoas que talvez queiram ser senhoras de suas próprias vidas e que o importante é experimentar das bênçãos e está tudo bem. Não importa se a presença de Deus vai estar comigo ou não. O importante é experimentar das bênçãos. Porque ser abençoado aqui na terra, ter muitos bens, conquistar vitórias, ter sucesso aos olhos humanos, nem sempre significa que Deus está junto com você. Nem sempre significa que Deus está junto com você. Só pelo fato das coisas caminharem bem? Não. Embora seja isso que muitas religiões preguem. Que se você está bem, se você está prosperando, está tudo certo. Deus está com você. Mas se as coisas estão indo de mal a pior, é falta de fé. Você é infiel, você está em pecado explícito. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. Pelo contrário, ela diz que neste mundo nós teríamos e passaríamos certamente por aflições, mas que nós pudéssemos repousar os nossos olhos naquele que venceu toda a aflição que este mundo propõe, Cristo Jesus. E diante disso, eu coloco duas situações para que nós possamos refletir. Se Deus nos desse a oportunidade de escolher entre duas situações, a primeira delas, experimentar de todo sucesso e vitórias, só que sem a presença dele. Ou ter a presença dele, mesmo em meio a uma vida de apertos. O que eu escolheria? O que você, meu amado irmão, minha amada irmã, escolheria? Sabe aquele sonho que você tem? Que você olha hoje, talvez você diga: eu não consigo realizá-lo. Está muito distante. É impossível de eu atingir esse sonho hoje. E se Deus chegasse e oferecesse essa realização para você agora? Só que com uma condição. Ele diz: a minha presença não estará com você, mas eu te darei todo esse sucesso.
o que o meu coração escolheria? O que o seu coração escolheria? O que a minha boca proclamaria diante dessas situações? O que a sua boca proclamaria diante dessas situações? A gente pega ou a gente larga? É isso aqui que está sendo ofertado para Moisés. É isso que Deus está ofertando para ele. Eu vou te dar sucesso na empreitada. Aquilo que vocês sonham. A liberdade que vocês tanto sonham. Só que a minha presença não vai estar com vocês. Só que Moisés não vacila. Ele quer a presença de Deus mesmo com o risco de ser exterminado. Ele prefere a presença do Senhor do que todo o sucesso longe da presença do Senhor. Isso me faz lembrar de uma frase de Lutero, que ele diz: uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é uma masmorra. Então sabe quando surgir aquela proposta tentadora, onde nós somos desafiados a esquecer a nossa ética cristã, a deixar a nossa ética cristã de lado, porque isso pode trazer muito lucro para nós, ou que nós vamos nos beneficiar muito disso, que vai satisfazer talvez os desejos da minha carne, que vai me fazer olhar para as bênçãos em detrimento da presença. Quando aquele seu amigo te chama para experimentos novos, ele diz: não tem nada demais, vamos lá, é só uma vez, cara, todo mundo experimenta aí. Ou, todo mundo assiste essa série, cara, tem pornografia lá, mas está tranquilo, todo mundo assiste, vamos assistir. Ou, todo mundo passa por cima disso, todo mundo aceita essas propostas, aceita aí. Ou, é só um adultério, ninguém vai ficar sabendo. Vamos lá. Todas as propostas que levam à adoração de bezerros de ouros. Eu não sei se vocês já ouviram falar um tempo atrás, alguns anos atrás, desse negócio aqui. A oração da propina. Isso foi uma aberração que aconteceu. 3 deputados, eles oram agradecendo, depois de 2 deles receberem propina de um terceiro. Eles oram agradecendo a Deus. Vai na paz, meu querido. Eles oram agradecendo a Deus pela propina que eles estavam recebendo. Parece piada, né? Mas não é. Tem no YouTube esse vídeo aí, tem a oração na íntegra para vocês. E pedindo proteção à vida daquele que havia dado propina para eles. Foi um dos vídeos mais acessados na época. Pessoas que diziam ser pastores. Na oração ele até cita Deus, mas não é o Deus das Escrituras. É um bezerro de ouro que reflete apenas a sua satisfação e o seu desejo. Um povo na iminência de uma vida longe da presença do Senhor. É um povo que prefere adorar seus bezerros de ouro, suas propinas, seus benefícios, seus lucros, seus prazeres, ter os seus presentes, mesmo que isso fira completamente a ética cristã que nós dizemos ter ou dizemos seguir. Todavia, queridos, mesmo nesta iminência, nós vemos na narrativa que Moisés, no discurso, aliás, que Moisés ele se coloca diante de Deus como intercessor deste povo. E ele clama a Deus pela presença dele no meio do povo. E da maneira mais estupenda e maravilhosa possível, Deus promete a sua presença com eles. O versículo 14 ele é curto, mas ele é qualquer coisa assim mais do que extraordinária. Toda vez que eu me deparo com esse versículo de número 14, eu fico completamente emocionado. E ele simplesmente diz assim: e o Senhor disse a Moisés: eu irei com você. E ele continua: e te darei descanso. Deus está dizendo: a minha presença, a minha face estará entre vocês. Eu continuarei a ser o Senhor da vida de vocês. Eu não me ausentarei e não os deixarei à própria sorte após a conquista da terra prometida. Eu sou o Senhor de vocês e vocês são o meu povo. Prelúdio às 10 palavras, aos 10 mandamentos. E ao contrário, em contraponto
ao versículo 4, que nos diz que eles haviam recebido más notícias, que os levaram a chorar, prantear e sofrer angústia, de maneira angustiante. Versículo 14 é a mais pura boa notícia. São as boas novas em contraponto às más recebidas lá no início deste capítulo. Porque, queridos, as más notícias nunca têm a palavra final sobre as nossas vidas. Nunca tem. Deus promete a sua presença entre eles. Só que ele não para por aí. E aí vem algo que é desafiador para que nós possamos entender. E ele diz: e eu te darei descanso. Fala isso para Moisés. O verbo dar descanso, a expressão dar descanso, ela não é diretamente ligada ao aspecto da morte. Ela não é diretamente ligada ao aspecto da morte. Ela tem a ver mais com algo no sentido de descanso das atividades. Após uma longa jornada em missão, então Deus daria calmaria àquele que havia percorrido essa missão. Deus daria o sossego diante do cumprimento da missão que ele havia proposto. Deus está dizendo para Moisés: você cumpriu. Quando você chegar lá, ante a terra prometida, você já vai ter cumprido o que foi pedido e comissionado a você, o que foi te dado como missão. Só que tem um detalhe. Quando Moisés chega perante a terra prometida, ele de fato morre. Ele dá as últimas instruções, que é o repetimento ali das instruções do Senhor ao povo antes de entrar na terra prometida, e ele morre, ele nem entra na terra prometida, ele morre ali, de frente a ela. Por quê? Porque quando se fecha a missão que Deus deu, já não há mais sentido na vida. A vida só faz sentido em Deus se ela estiver debaixo da missão e da atuação a essa missão que ele deu. Moisés fechou a missão. Ele está pronto para de fato descansar. Então, se diretamente o dar descanso não liga à realidade da morte, indiretamente, sim, liga à realidade da morte. Acaba desembocando na morte. Só que isso não é algo ruim. Isso é algo bom. Porque ele descansaria. Mas ele ficaria a partir daquele momento na presença do Senhor de maneira ainda mais intensa. E aí fica um desafio para nós, especialmente nós que somos mais experimentados na vida religiosa, na vida de fé, que já caminharam bastante, já fizeram inúmeras coisas. Se a gente chegar num momento da nossa vida e nós dissermos: eu já fiz muito, eu não quero mais atuar para o reino, eu já cumpri a minha missão, agora é só sombra e água fresca, prepara o caixão. Porque você está pronto para morrer. A missão de Deus, a missão que Deus dá ao seu povo, ou alguma pessoa que faz parte desse povo, ela só acaba quando nós morremos. Se nós vivemos aqui sem estar debaixo da missão de Deus, nós já estamos mortos, mas nós ainda não sabemos disso. Quando se trata de missão e de reino de Deus, não existe aposentadoria. No Brasil é difícil aposentar. No reino de Deus não tem essa chance. Aqui. Você só aposenta quando você estiver pronto para morrer. Moisés vai encerrar a sua missão. Mas para ele o que importa é a presença de Deus. E mais, é a presença de Deus e conhecer os caminhos de Deus e conhecer o próprio Deus. Ele diz no versículo 13: se achei graça, né? Se achei favor, se achar em teus olhos, que eu conheça então os teus caminhos e não os meus próprios caminhos. E que a partir disso eu te conheça também. E aqui é o mesmo verbo, yadar. Que eu conheça profundamente os teus caminhos. E que conhecendo profundamente os teus caminhos, eu conheça profundamente o Senhor. E que conhecendo profundamente o Senhor, eu fortaleço o meu conhecimento dos teus caminhos. Um envolvimento intenso. Contudo,
conhecer o Senhor, de acordo com esse texto e de acordo com a doutrina bíblica e a teologia bíblica genuína, só é possível se antes o Senhor derramar graça sobre as nossas vidas. Se o Senhor derramar favor sobre as nossas vidas. Sem achar graça, sem achar favor aos olhos de Deus, não é possível se voltar para Ele. E o que é encontrar, o que é achar graça aos olhos de Deus? É quando Ele derrama da graça dEle sobre as nossas vidas. Hoje nós dizemos que é quando Ele derrama do Santo Espírito dEle sobre cada um de nós. Aí sim, a partir desse momento que Ele derrama do Santo Espírito dEle sobre cada vida, nós podemos então conhecê-lo. Nós podemos então nos voltar para Ele. Nós podemos então conhecer os caminhos dEle e conhecê-lo de maneira iadar, profunda, intensa. Porque é o Espírito é aquele, o Espírito Santo, mesmo Deus em essência e natureza, a terceira pessoa da Trindade, é aquele que nos dá o discernimento e a iluminação para esse entendimento. Sem esse derramar do Espírito Santo, é impossível nós nos achegarmos a Deus. Só que outro aspecto desse encontrar graça e achar favor aos olhos de Deus é que toda vez, sem exceção, que Deus derrama da sua graça é para que aquele que recebe dessa graça ande nos seus caminhos. Logo, derramar graça na vida de alguém é chamá-la à missão. Se você recebeu da graça do Senhor, não é para você ficar inerte e ser alguns dos personagens do The Last of Us, um zumbi. Mas é para que você haja e responda a essa missão. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele encontrou graça, favor, ele encontrou missão aos olhos de Deus. Essa é a ideia que ele reafirma no versículo 12, quando ele diz: o Senhor me ordenaste, guie este povo, ou faça subir este povo. Quando Deus apareceu para Moisés, Deus apareceu para ele trazendo a revelação de quem ele era, mas o comissionando, falando, guia esse povo, sobe com esse povo. Então encontrar graça aos olhos de Deus tem muito a ver com o derramamento do favor, o derramamento da missão dele sobre aquele que recebe desse derramar. Por outro lado, embora Deus se revele antes, existe uma resposta humana, a gente nunca vai negar isso. Há uma resposta humana à iluminação que antes o Espírito derrama sobre nós. Há, sim, essa dinâmica humana. Que foi o que aconteceu com Moisés, que mesmo diante das desculpas dele, de toda a limitação, ele acabou respondendo a essa graça. Ele acabou seguindo o chamado que Deus havia dado a ele. Porque Deus promete a sua presença e promete guiar e promete comissionar, mesmo diante da incapacidade humana. Quando ele responde à súplica de Moisés no versículo 17, dizendo: eu te conheço pelo nome, é o iadar. Deus conhece intimamente aquele o qual ele havia comissionado. Ele conhece profundamente aquele. Sendo assim, Deus conhece todos os medos de Moisés. Conhece toda a incapacidade de Moisés, conhece todas as limitações de Moisés, mas mesmo assim, ele promete a sua presença, porque a graça derramada de Deus não depende do mérito de Moisés, não depende do meu mérito, não depende do seu mérito, das nossas capacidades, das nossas habilidades, mas dos desejos de Deus e dos desígnios de Deus. É de graça, queridos, é de graça, é dado. Todavia, é de graça para nós, tá? É de graça para mim, é de graça para você. É de graça para aquele que recebe da aspersão do sangue de Cristo. Porque, na verdade, essa graça que é derramada sobre nós, ela teve um preço altíssimo. Altíssimo. E quem pagou por esse preço foi Jesus Cristo. Aquele por meio do qual Deus manifestou plenamente a presença dele. E assim como Moisés é aquele que se coloca como um intercessor entre Deus e o povo para pedir clemência e suplicar a Deus, Jesus foi o perfeito mediador. Ele foi aquele capaz de nos reconciliar completamente com Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Foi pelos méritos dele,
Foi pela intercessão dele, foi pela capacidade dele, foi pela entrega dele, foi pelo sacrifício dele que eu e você podemos experimentar desse derramar da graça de Deus, do derramar do Santo Espírito de Deus sobre cada um de nós. O preço pago foi o sangue de Jesus naquela cruz. E trouxe liberdade a mim e a você. Liberdade do domínio da morte. Porque esse era o nosso caminho. Esse era o nosso trilho certo. Nós nascemos desconectados de Deus, caminhando para a morte, naturalmente. Mas por causa de Jesus nós podemos ser reconectados e redirecionados a um caminho que Ele agora construiu. Jesus é a promessa da presença de Deus para nós hoje. E não apenas hoje, mas também eternamente. É o que ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei com vocês até o final dos séculos, até o final dos tempos. E essa promessa não depende da minha capacidade ou da sua. Porque da mesma forma como Deus conhecia e ia dar Moisés, Ele conhece e ia dar eu e você. E mesmo sabendo da nossa incapacidade, da nossa inabilidade em sermos bons, por causa de Jesus nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E isso faz com que Deus nos olhe aceitavelmente por causa da bondade de Cristo. Sendo assim, o meu desafio, o seu desafio é buscarmos proximidade com esse Jesus. Nos entregarmos a Jesus, clamarmos a Jesus, porque Ele é a fonte da qual, ou pela qual jorra a vida. Ele é tanto o caminho quanto a porta de acesso ao caminho que leva ao Pai. O Senhor nos conhece a dar profundamente, intimamente e intensamente, que eu e você tenhamos o anseio de, assim como Moisés, ir a dar o Senhor, conhecê-lo profundamente, conhecer os seus caminhos profundamente. Foi para isso que Ele se revelou a nós. E é isso que nos capacitará a continuar a missão. Então, queridos irmãos e irmãs, que diante das propostas mais sorrateiras da vida, aquelas que nos tentam a abandonar a nossa ética cristã, sejamos nós aqueles que preferimos uma vida na presença do Senhor, mesmo que ela não ofereça os presentes que talvez nós tanto sonhamos, humanamente falando. Certa vez eu fui participar de um processo numa comunidade, numa igreja, para pastoreio, né? Para pastoreá-la. E no final do culto, eu havia pregado, no final do culto a minha esposa chegou com um envelope para mim e ela disse assim, pediram para você ver se isso aqui não é seu. E eu olhei para aquele envelope e falei, não é meu, eu nem peguei na mão. Falei, não é meu, pode devolver. Ela falou, não, mas a pessoa pediu para você olhar. Eu falei, não, mas não é meu. E aí a gente foi devolver. E quando a gente chegou, a pessoa falou, você não quer olhar o que tem dentro para você ver se é seu ou não? Eu falei, não é meu. Toma de volta. Não sei o que tinha lá, provavelmente tinha dinheiro lá dentro, não sei se eles fizeram um teste com a gente, não sei. Não era meu. E eu não quis olhar para que eu não fosse tentado a algo que a minha ética cristã não me faz caminhar ou ver. Não é meu. Que nós possamos ficar satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado e nos alegremos com a presença dEle. Que isso seja a nossa maior satisfação. Foi isso que fez uma mulher na Califórnia, de nome Vicky Umodu, é uma nigeriana que havia se mudado para a Califórnia. Ela havia se mudado para a Califórnia e ela não tinha nada na casa dela. Simplesmente nada. E aí ela começa a olhar nos classificados, tentar encontrar algo que ela pudesse lá comprar, que pudesse lhe ajudar, até que ela acha uma seção onde havia pessoas doando coisas de casa. Doando sofá, doando cadeira, doando outras coisas em boas condições. E ela certamente não tinha nada na casa dela, ela foi até lá. E ela ganhou então 2 sofás e uma cadeira. E ela levou para a casa dela.
Só que quando ela chegou na casa dela, ela começou a perceber que havia algo estranho numa das almofadas. E quando ela abriu, tinha $36 mil dentro daquelas almofadas. Essa mulher não tinha nada dentro da casa dela. E ela encontra uma almofada com $36 mil. Olha, o coração chega a palpitar, não chega, gente? Ela devolveu. E aí perguntaram para ela: por que você devolveu? E ela respondeu isso aqui: Deus tem sido bom para mim e meus filhos. Eles estão todos vivos e bem. Eu tenho 3 lindos netos. Então, o que mais posso pedir a Deus? Jesus entregou a vida dele para que eu e você pudéssemos experimentar dessa vida. O que mais poderíamos pedir a Deus? Só que ainda já tendo nos dado tudo, Ele ainda continua a nos abençoar. Além de se manter presente, Ele nos abençoa com tantas outras coisas que nós sim sonhamos, e Ele nos dá o privilégio de poder desfrutar. Porque Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos, porque Ele ia dar cada um de nós. Que possamos buscar conhecer a Deus cada vez mais, para que a presença dEle seja o único combustível que nos faça viver satisfeitos. Mesmo se a nossa vida é mais difícil, ou ela não é tão abastada quanto nós queiramos que ela seja, nós não precisamos buscar em quaisquer outros benefícios a nossa esperança, porque a nossa esperança reside única e exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu e você muitas vezes queremos dar o nosso grito de autonomia e grudar em nossos bezerros de ouro, o Espírito grita em nós: eu sou o Senhor da sua vida, seja você parte do meu povo. Que este Espírito, que é o Espírito que nos ajuda em todas as nossas lutas e caminhadas, nos capacite ao cumprimento dessa missão e dessa tarefa, de valorizarmos muito mais estar na presença do Senhor. Presença vale mais do que presente. Que Jesus abençoe sua vida, e eu te convido a orar comigo nessa hora. Silenciosamente você reflita sobre todas essas questões, e se há algo que precisa ser redirecionado, esse é o momento de você clamar pela direção de Deus. O Espírito dele habita em você, habita em nós. Se você é parte do povo dele, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já declarou isso, reconhece isso com todo o seu coração, o Espírito Santo habita em você. Ele redireciona, ele muda qualquer perspectiva. Ele transforma qualquer vida. Ele restaura qualquer situação. Ore nessa hora. Querido Deus, amado Pai, que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, como evoca o profeta Oséias em seu escrito. Conhecer e prosseguir em conhecer, porque o Senhor tem a fonte da esperança, o Senhor tem a fonte da vida, o Senhor é a fonte de toda satisfação, o Senhor é a fonte de todo contentamento. A Tua presença seja o nosso prazer, como nós cantamos. Que isso possa ser de fato uma busca das nossas existências. Nos desfrutar e desfrutar da Tua presença, conhecer mais os Teus caminhos, para que conheçamos mais a Ti, e conhecendo mais a Ti, que possamos conhecer mais os Teus caminhos. E o Senhor tem nos dado a Sua revelação para que nós possamos
estar nessa dinâmica de conhecimento. O Senhor nos dá a comunhão, os irmãos, a igreja, para que nós possamos conhecer mais a Ti, conhecer mais dos Teus caminhos, que nós possamos valorizar isso. E a nossa busca está dentro dessa realidade também. Que nós possamos caminhar na Tua presença e perceber o quão maravilhoso é isso. Em nome de Jesus Cristo, a plena presença de Deus revelada, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos, Deus. Amém. Nos colocamos em pé, queridos, recebamos da bênção. Queridos, agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito dele esteja e seja conosco hoje e para todo o sempre. Amém. Jesus abençoe sua vida, querido. Uma ótima semana.